Olá, vamos falar de investimentos. Então vamos trazer para vocês mais uma empresa para que a gente possa rever a sua história, a sua trajetória e como que está atualmente a sua situação econômica e financeira. Estamos trazendo aqui uma das empresas mais polêmicas que inclusive já passaram aqui pelo canal também, a gente já retratou toda a situação, porém é uma empresa que sempre está aí em ebulição dentro do mercado. E essa empresa foi indicada aqui pelo Jura, um dos nossos inscritos aqui do canal, a quem eu agradeço imensamente. Valeu, Jura, muito obrigado pela participação, muito obrigado pela sugestão. É um prazer poder lhe atender, é um prazer poder atender a todos vocês. Basta mandar a sua sugestão aqui no canal, aqui ó, canal Silas Negrão. E além da sua sugestão, aproveita, faça a sua inscrição, venha junto conosco nesse processo de construção e repartição de conhecimento. E não esquece de dar o like, que nos ajuda bastante aí também na divulgação do canal para que a gente possa levar informações para um número maior de pessoas. E as informações que nós levamos aqui, na verdade é uma informação aqui que é construída, né, por todos vocês que me mandam a sugestão, mandam mensagens lá e a gente vai construindo todo esse conhecimento para repartir com quem investe em ações ou pretende investir em ações. Como eu falei para vocês, é uma das empresas mais polêmicas aí que a gente vai ter dentro da Bolsa, que é a Domo Energia S.A. A Domo Energia, que ela já nasce polêmica, ela nasce lá através do sonho de Ike Batista em construir um conjunto de empresas, um império de empresas aqui no Brasil, e todas elas com aquela marca X, que é a marca da multiplicação. Então ela começa lá no ano de 2007, quando o Ike Batista lança a OGX. A OGX era para ser a petroleira do grupo X, do grupo EBX. E aí, naturalmente, que essa petroleira era para ser a nossa segunda Petrobras, uma Petrobras privatizada aqui dentro do Brasil, com sonho de grandeza. E aí, naturalmente, que todo esse sonho de grandeza acabou sendo passado para o mercado, que investiu maciçamente, né? Tanto é que quando foi feito o IPO da empresa, lá na época, em 2007, 2008, entrou praticamente 6 bilhões, 7 bilhões de reais dentro da empresa, que seria o quê? Para comprar os poços, as concessões dos poços de petróleo para começar a exploração. Mas, além disso, ia precisar de muito mais dinheiro. Então, daí começaram também a buscar financiamentos, né? E aí os agentes financeiros começaram também a depositar dinheiro dentro da OGX, e a OGX sempre nos seus fatos relevantes mencionando que tudo estava indo muito bem e que ia ser muito melhor até do que o esperado. E com isso, o que aconteceu? As ações da OGX dispararam. Porém, ao chegar já na fase de produção no ano de 2012, as expectativas do mercado acabaram sendo frustradas, porque todo aquele sonho que foi passado, as potencialidades acabaram não se concretizando. E aí, diante dessa frustração toda do mercado, as ações despencaram terrivelmente de um dia para o outro, né? E aí, naturalmente, como precisava de mais dinheiro para continuar todo o processo de exploração de petróleo, aí os investidores também, os financiadores, pararam de colocar dinheiro dentro da empresa, até desconfiados de todas as promessas que acabaram não sendo realizadas. E com isso, a OGX colapsou. E aí, na sequência, o que aconteceu? Em 2013, teve que entrar com o seu pedido de recuperação judicial. Aí os credores assumem a empresa, a Ike Batista sai fora, eles assumem a empresa numa tentativa ali de recuperar a empresa. Então ela passa durante todo esse período dentro de uma recuperação judicial, muda o nome da empresa de OGX para OGPAR, e depois, em 2017, quando ela sai da recuperação judicial, ela muda novamente o seu nome para Domo Energia. E a partir daí, então, tenta ali, né, bastante debilitada, continuar o seu caminho, mas com muita dificuldade, até porque precisava de muito dinheiro, muito recurso para continuar investindo. Agora, por fim, na sequência, nós tivemos aí um fundo de investimentos que acabou aportando recursos, comprou a OGX do jeito que ela era, do jeito que ela estava, que era o grupo Prisma, né? E aí o Prisma, então, inclusive injetou mais capital dentro da empresa para tentar fazer com que a empresa caminhasse. Na sequência, nós tivemos também uma disputa judicial, que na verdade, essa disputa judicial terminou agora recentemente, que era dos campos de Atlanta, onde a OGX tinha uma participação, mas como não conseguiu também participar ativamente, inclusive com investimentos em recursos, acabou perdendo também essas concessões. E aí hoje a OGX, como a gente vai ver nas demonstrações contábeis, acabou sendo uma empresa com poucas imobilizações, pouca estrutura de exploração, e é uma empresa que hoje uma grande parte dela são créditos tributários, né? E agora estamos tendo, nesse mês de abril de 2022,
toda uma nova movimentação em cima da Domo Energia, essa Domo Energia que pode ser vendida novamente, até porque a Prisma já contratou também o Santander para fazer as avaliações da empresa para colocar à venda. Aí existem rumores no mercado que já tem 5 empresas interessadas, etc. Então, mas tudo isso aí a gente vai ver na sequência se realmente vai se confirmar ou não. Mas o que é confirmado são os números da empresa, e os números da empresa que é o que eu pretendo trazer para vocês aqui, com os últimos balanços da companhia, para você verificar como que vem sendo o desempenho da empresa e principalmente como que ela fechou o ano de 2021. Então, vamos aos números. Bem, aqui estamos então com as demonstrações contábeis da Domo Energia S.A. referentes a 2018, 2019, 2020 e 2021. Lembrando mais uma vez que no ano de 2017 encerraram o processo de recuperação judicial. E aí, então, a empresa vem andando com as suas próprias pernas, aí, sem a proteção de uma recuperação judicial. Então, vamos ver como que vem sendo a trajetória da empresa ao longo desse período. Começando pelo ano de 2018, a empresa tinha um ativo total de 639 milhões de reais. Desses 639 milhões, 244 milhões estava alocado aqui no imobilizado da empresa, 109 milhões em valores a receber a longo prazo. E aí nós temos aqui o capital de giro, 283 milhões com 44,4% de representatividade, sendo que 157 milhões era dinheiro. Então a empresa começa ou termina o ano de 2018 com caixa de 157 milhões de reais e um estoque de 28 milhões. Indo para o ano de 2019, a empresa aumenta, seu tamanho aqui vai para 1 bilhão 339 milhões, aumenta significativamente aqui o seu imobilizado e o capital de giro, por outro lado, acaba apresentando uma queda, fechando em 220 milhões. O caixa reduz para 125 milhões, mas aumenta os estoques para 81 milhões de reais. Indo para 2020, a empresa despenca, ela vai para 289 milhões. Então vejam só que ela sai de 639 milhões, pula para 1 bilhão 339 e cai aqui para 289 milhões de reais, justamente com a desimobilização realizada pela empresa. E o volume de capital de giro também acaba despencando de 220 milhões para 128 milhões e o caixa agora passa a ser de 93 milhões de reais. Tem aqui uma pequena conta a receber, 3 milhões 594 e o estoque reduz significativamente para 6 milhões 520. Indo para 2021, mais uma redução, 231 milhões de reais, o imobilizado praticamente desaparece. E aí, quando nós olhamos aqui nesse realizável a longo prazo, olhando lá nas notas explicativas, vamos encontrar créditos tributários. Então, praticamente o capital fixo da empresa se resume a créditos tributários. O capital de giro cai mais ainda para 115 milhões, o volume de dinheiro em caixa apenas 12 milhões em 2021, tá? Então ele sai de 157, cai para 125, cai para 93, cai para 12. E o contas a receber aqui aumenta para 67 milhões e o estoque 11 milhões 209. Então dos 231 milhões de reais, a empresa possui apenas 12 milhões de reais em dinheiro e 86 milhões em créditos tributários. Olhando a parte do endividamento, que vai ser aqui no passivo circulante, dívidas de curto prazo, passivo não circulante, dívidas de longo prazo, temos um total do endividamento de 1 bilhão e 15. Então repare que eu falei há pouco sobre o ativo, tudo aquilo que a empresa tem de 639 milhões, porém ela deve 1 bilhão e 15, portanto ela deve 158% de tudo aquilo que ela tem. Razão pela qual o seu PL fecha negativo com 376 milhões de reais, devido ao quê? Ao excesso aqui de prejuízos que foram acumulados ao longo de todos esses anos. Já para o ano de 2020, o endividamento aqui ele sobe para 1 bilhão 822 milhões, com 136% de representatividade sobre o total do ativo. Então aumenta aqui as dívidas de longo prazo e também um aumento aqui nas dívidas de curto prazo também. E o PL continua negativo aqui nos seus 482 milhões, continua negativo, não aumenta, né, esse PL negativo para 482 milhões. Reparem que então que os prejuízos acumulados aqui, eles acabam reduzindo o capital e reservas, razão pela qual o prejuízo acumulado fechou em 797 milhões contra 12 bi do ano anterior. Já para 2020, aí o endividamento da empresa cai para 1 bilhão e 44. Porém,
veja só que como a empresa diminui o seu tamanho de 1 bilhão e 300 para 289, aí o endividamento ele cai para 1 bilhão e 44, só que agora ele passa a representar 360%. Então a empresa tem um ativo total de 289 e deve 1 bilhão e 44, 359 milhões no curto prazo, 684 milhões no longo prazo. E o PL, mais negativo ainda, 754 milhões. Indo agora para 2021, aí nós fechamos aqui com prejuízo de 778 milhões, por um patrimônio total, um ativo total de 231 milhões de reais. E o PL é negativo em 547 milhões de reais. Então vejo que o capital de giro da empresa ele vai se deteriorando aos poucos, as imobilizações vão sumindo do patrimônio da empresa, e aqui o endividamento, apesar da queda, ele continua extremamente alto para aquilo que a empresa possui. Olhando agora os resultados da empresa, em 2018 faturou 538 milhões, em 2019 cai para 438, em 2020 cai para 333, em 2021 cai para 185 milhões. Então a empresa faturando cada vez menos, e os resultados, que era 670 milhões de prejuízo em 2018, 126 milhões de prejuízo em 2019, 328 milhões de prejuízo em 2020, e nesse ano fecha com lucro, tá? Mas ao analisar essa formação de lucro aqui, nós observamos que, em primeiro lugar, a empresa aqui, o custo de operação, até porque ela praticamente deixa de ser uma produtora de petróleo, né? Então o custo aqui ele despenca. E aqui onde são as despesas operacionais, ele aparece lá no balanço, lá na DRE e nas notas explicativas como positivo, até por reversão de perdas em função da perda, né, do campo de Atalanta, né, já que a Atalanta eles tinham uma participação e essa participação ela acabou sendo transferida para os demais parceiros, né, na exploração desse campo de Atlanta. Então ela registra aqui a reversão de perdas futuras que teria na exploração de petróleo desse campo, razão pela qual fechou aqui devido a essa reversão de perdas, com valor positivo, dando um lucro de 56 milhões. Porém, reparem que os 56 milhões, ele não é necessariamente da atividade da empresa. Claro que tem aqui um lucro bruto, porém o resultado de lucro aqui, ele acaba não traduzindo assim a realidade do dia a dia da empresa. E já nesse gráfico aqui trago para vocês também, numa colaboração do professor Antônio Geraldo Rodrigues, que colabora aqui com o canal trazendo as informações e nos trouxe esse gráfico aqui para repartir com vocês mais essas informações. Nesse gráfico, o que nós temos aqui? O comportamento da ação da Domo ao longo dos últimos 5 anos. Então, nessa linha branca que você está vendo aqui, as ações lá no ano de 2017, março de 2017, largavam lá na época a R$ 8,75. E aí logo na sequência, em junho de 2017, ela chega a bater em R$ 19,00, porém não se sustenta e na sequência ela já cai aqui, fica trabalhando na faixa dos R$ 10,00. Sobe ali para R$ 12, R$ 13,00 durante o ano de 2018 e daí vem uma sequência de quedas, culminando aqui com junho de 2019, valendo praticamente R$ 3,18. Sobe até os 5, na sequência ela cai, e aí ela passa a trabalhar por um bom tempo aqui na casa dos centavos. 60 centavos, 98 centavos, 93 centavos, enfim. Aí até que ocorre o desdobramento. Quando dou o desdobramento, 2 ações passaram a valer 1, né? E aí, consequentemente, ela volta ali para cima de R$ 1,00. Aqui em março de 2022 ela estava valendo R$ 1,00, mas com desdobramento, hoje, agora em abril, ela vale R$ 1,50, que é onde ela está trafegando, né, nesse patamar aqui. Naturalmente que todos esses dados aqui eles são trimestrais, então ao fechamento de cada trimestre, como que a ação vem se comportando. Então tá aqui, você vê quando que ela esteve no seu momento mais alto e os momentos mais baixos da ação. Já nessas barrinhas vermelhas aqui nós temos o que? Os prejuízos trimestrais da empresa. Então, a cada trimestre, como que foi o resultado da empresa, e aí nas barrinhas verdes, os lucros que a empresa teve ao longo de cada trimestre. Mas como os balanços apresentados são anuais, então naturalmente
que os prejuízos trimestrais eles foram superiores aos lucros trimestrais, razão pela qual em cada exercício a empresa vem fechando com prejuízo, exceto agora em 2021, como a gente acabou de ver, que ela teve o lucro. Então essas barrinhas verdes aqui refletem os lucros trimestrais no ano de 2021. Então está aqui uma comparação entre o desempenho da empresa, através dos seus resultados, e o desempenho das ações, né? Então você observa aqui como que as ações se comportam em relação também aos resultados da empresa. E está aqui a empresa, então, sendo cotada trimestralmente a R$1, hoje sendo cotada na faixa de R$1,50. Tá então analisada mais uma empresa, Domo Energia S.A. E aí você viu as demonstrações contábeis de 2018, 2019, 2020 e 2021 e tá vendo como é que vem o desempenho da companhia. Então o importante é, como a gente sempre fala aqui no canal, que para quem é investidor ou pretende investir em ações, naturalmente que tem que saber escolher qual empresa que você pretende escolher, investir, né? E aí ao investir nessa empresa tem que ter segurança, tem que ter uma confiança, tem que ter um certo conhecimento, uma consciência para fazer esse investimento, né? E aí você escolhe a empresa de acordo com a situação em que ela está. Por quê? Porque ao comprar ações você está entrando sócio, de sócia dentro de uma empresa. E aí nós temos que saber com quem estamos nos associando, mas principalmente saber como é que está a situação. E aí os dados históricos, os balanços que vão sendo apresentados, eles vão mostrando um comportamento da empresa. E aí você, quando entra, você já sabe da onde que ela está vindo e para onde que ela está indo. Então o importante, o que é? É não entrar na questão da surpresa, né? Você ser surpreendido com a situação da empresa. Não, você está sabendo porque você está vendo da onde que ela está vindo e para onde que ela está indo. Claro que daí nós temos os fatos que vão acontecendo, esses fatos eles vão acabar sendo refletidos nos próximos balanços. E aí a gente traz aqui para você se esses fatos, de que maneira que eles foram refletidos, se de fato eles causaram o impacto que era esperado ou não. Mas enfim, a análise e balanço, o que ela faz? Ela retrata um passado da empresa, de onde que ela está vindo e já te dá uma sinalização para onde que ela está indo. E com isso, na hora de escolher uma empresa na qual investir, você já sabe como que está a situação econômica e financeira dessa empresa e como que está sendo projetado o futuro dessa empresa através dos números passados e dos números presentes. Dito isso, bons investimentos para vocês.